passar a palavra para o Thorin, e queria agradecer muito dele estar aqui hoje. So, Thorin, I'm sorry we spoke so much, but you are so welcome in Brazil with us. You're cold there, we are very hot here. Please, the word is with you. Thank you, Livia. Thank you, Poliana. I have no idea what the two of you just said about me, but I hope that at least some of it is true. So, ele falou, eu não tenho ideia o que vocês duas falaram sobre mim. Ele falou, né, obrigada, Poliana, obrigada, Lívia, mas eu espero que seja verdade, pelo menos metade disso seja verdade. But I noticed that it was said with big smiles, and usually when people smile, there's goodness in the heart. Mas eu percebi que foi feito com muito sorriso, e eu percebo que quando há sorrisos, existe bondade no coração. So while I was listening and not understanding anything, I was reading your names, and I've never seen 84 such beautiful names before in my life. Enquanto eu estava ouvindo e não entendendo, eu fui lendo os nomes de todas as pessoas que estão aqui, e eu nunca vi 84 nomes tão belos como os que eu vi aqui agora. And although I have not had a chance to study all your names, and of course, a name is just a little part of who we are, I noticed how many of your names end with the R sound, Livia, Poliana, which in our eurythmy in a Waldorf school is this outstretching gesture of receiving. And I hope that together we can all receive today in this hour of work together. Bom, e mesmo que eu não tenha estudado todos os nomes de forma profunda, apenas pude ver um pouco deles. Muitos nomes eu percebi que terminam com o som, com a letra A, que é esse som A, que na euritmia a gente faz com os braços assim, de forma aberta, que é um gesto que significa receptividade. Então, eu espero que juntos aqui a gente possa ter um ambiente de receptividade para essa conversa. So I've only been to Brazil once in my life. I've been to many countries and many Waldorf schools, and I've never yet visited one of your Waldorf schools in Brazil. The only time I've been to Brazil was for a holiday. Bom, eu tive uma vez só no Brasil. Eu já estive em muitos países, em muitas escolas Waldorf, mas no Brasil eu nunca estive em nenhuma escola Waldorf. Eu só fui para o Brasil para passar as férias. My sister-in-law is married to a Brazilian, Amarildo, who is from São Paulo, and he invited us all, the entire family, to visit over the holidays many years ago. And we visited in São Paulo, we went to the beautiful Ilhabela, and we spent New Year's in Rio de Janeiro. A minha sister-in-law, minha cunhada, meu cunhado é o Amarildo, é um brasileiro. E ele... Sorry, Torin, your sister-in-law? My wife's sister is married to Amarildo. Ah, ok. A cunhada dele é casada com Amarildo, que também é seu cunhado, e mora em São Paulo. E uma vez, há muitos anos atrás, ele foi convidado pelo Amarildo para visitar, ele convidou várias pessoas da família para visitarem o Brasil, mas muitos anos atrás, então ele já esteve em São Paulo, já esteve em Ilhabela, e pôde passar o ano novo no Rio de Janeiro. I will never forget the New Year's Eve celebration in Rio with everybody in their white clothing and the music and the dancing and the joy. And I carry that in me, even though it was so brief, that visit.
and remember the saying, I believe it was Dostoevsky from the other side of the world, who said, beauty will save the world. Beauty will save the world. I experienced that in Rio de Janeiro, and I experienced it in the people and that celebration. Eu não consigo me esquecer da festa de Ano Novo do Rio de Janeiro, que todas as pessoas vestindo aquelas roupas brancas, aquela música, a dança, a alegria. E eu acho que foi Dostoiévski, aquele autor do outro lado do mundo, que disse que a beleza vai salvar o mundo. E eu posso dizer que eu experienciei essa frase ali no Rio de Janeiro, com as pessoas e com tudo que eu vivenciei. It is so important that we hold on to these pictures in our soul life, especially this last year, where we've had so many challenges. I'm going to mention 3 of the big challenges just briefly in which we have faced so much this past year. Torin, can we put the image first? The real? Oh, please, yes. Yes. We're going to share. A gente vai compartilhar uma foto para ilustrar bem o que ele estava dizendo do Rio. Yeah. This just to illustrate. Yes. É tão importante a gente ter imagens e nos guardarmos essas imagens na nossa vida anímica, da nossa alma, especialmente em momentos como esse que nós estamos enfrentando tantos desafios. E eu vou mencionar aqui apenas 3 desses desafios que nós estamos enfrentando hoje em dia. Thank you for sharing that image. So it's a symptom of where we are now, that when I look at a picture like this, I immediately look to see if people are wearing masks. Um sintoma dos nossos dias atuais que quando eu olho para uma foto assim, eu fico olhando e tentando perceber se as pessoas estão usando máscaras. So I want to mention the 3 challenges just very briefly, because I would like to place Waldorf schools in that context. We've had COVID-19, which has been a larger challenge than any of us could have imagined a few years ago, a challenge to the health of people all over the world. That's the first. The second is we've had the challenge of nature, global warming, but here in California, fires, burning houses and forests as never before. And the third challenge we've had socially, of people together, difficulties with one another. In our country, the George Floyd murder and many of the racism and anti-racism issues that we've contended with. So we've had 3 huge challenges just in this past year: the pandemic, the environment, and the social. Mm-hmm. Okay, I'm gonna try. Let's go. Então, eu vou mencionar aqui os 3 desafios, e depois ele quer colocar as escolas Waldorf nesse contexto desses 3 desafios. Então, o primeiro deles é a vinda do vírus Covid-19, que foi um dos maiores desafios dos últimos tempos, que a gente não imaginava que poderia acontecer para a nossa saúde e para a saúde do mundo inteiro. O segundo desafio é o desafio da natureza, que é global, né? O aquecimento global, e também, por exemplo, na Califórnia, as florestas pegando fogo, enfim, por todos os lados, desafios naturais. E o terceiro desafio é as injustiças sociais. A gente vê as dificuldades por todos os lados. Então, o assassinato do George Floyd, que foi nos Estados Unidos, o racismo por todos os lados também. Então, o primeiro desafio sendo a pandemia, o segundo desafio sendo do meio ambiente, e o terceiro desafio, um desafio social. Thank you. You did very well with that. I hope so. No, I could tell. I could tell you knew what you were saying.
So my talk is not about these three challenges, but I would like to make the observation that in the news media, often these stories are covered separately, separate issues. But in fact, these issues are all connected. How we work with nature and the environment has to do with the virus and how we treat animals. How we work with our health with a pandemic has to do with social issues. In this country, for example, Black people have half the number of vaccines that white people have received. These issues are all connected with each other. Eu não vou falar sobre esses desafios especificamente aqui, mas eu queria fazer uma observação, que nas mídias, esses desafios vêm como notícias separadas, mas, na verdade, todos esses assuntos, eles têm uma conexão profunda. Então, as questões da natureza e do meio ambiente têm total conexão com a vinda do vírus e da forma que nós tratamos os animais. A forma que a gente trata a saúde nesse momento tem tudo a ver com as questões sociais. Então, a gente vê que apenas metade das vacinas que foram dadas para pessoas brancas foram dadas para pessoas negras. E por aí vai. Everywhere, we're hearing a call to change our ways. We're being asked on every level to change our way, to change how we work with nature, with each other. Em todos os lugares, então, de todas as formas, a gente está recebendo um chamado para mudar a nossa forma, para mudar a forma que a gente faz as coisas em todos os níveis, na natureza, um com o outro, o tempo todo. So, in the rest of this talk, I would like to speak about how a Waldorf school can help set an example of a new way of working. A Waldorf school can become a microcosm of a larger possibility for the world. An example for how we can work with a healthy motif and model the change that we would like to see in the rest of the world. Então, as escolas Waldorf, nesse sentido, podem ajudar nesse cenário. Elas podem ajudar a sendo exemplos de uma nova forma de trabalhar. Podem ser um microcosmos de uma possibilidade maior para todos, para todo mundo. Pode ser um exemplo de um lugar saudável, pode ser um modelo para que todos os outros possam ver. So I would like to spend some time looking at what a healthy Waldorf school can be. As a dear colleague said to me once in Toronto, rather than always talking about what's wrong and illness and dysfunction, why don't we look at the key ingredients for health? What does a healthy Waldorf school look like? So that when we have an ideal, we have an aspiration that we can work towards. Então, vamos olhar por um tempo como que uma escola Waldorf saudável pode funcionar, pode ser. Uma vez um colega muito querido me disse, ao invés de olharmos o que está errado, a disfunção ou o que não está bom na escola, que a gente possa olhar, então, na verdade,
que a gente possa se concentrar nos ingredientes-chave para que a escola seja saudável. O que nós precisamos fazer, quais são os ingredientes para que a gente possa ter um ideal, para que a gente possa ter algo a aspirar e seguir adiante com esse ideal. So I think Livia put this in the chat, so we don't need to translate. But these are some of the qualities that I would like to indicate. It's not like a vaccine where if you do this, suddenly everything's fine. But these are areas where we can work together and create health and success in our schools so that our schools become worthy of the children we serve. Então, eu coloquei no chat, mas acho que não está disponível para todos. Eu vou colocar agora. Ele falou que eu tinha colocado no chat uma tradução desses termos que ele vai falar. Vou colocar aqui para vocês. Eu posso colocar, Lívia? Pode? Copia e cola. Pode traduzir. Porque não é tudo, né? Acho que eu consegui aqui, Poli, peraí. É só usar isso. E aí ele está dizendo assim, que esses pontos que estão aí no chat, eles não são uma vacina, né? Mas são pontos que a gente pode trabalhar juntos para que as nossas escolas Waldorf sejam, worthy, sejam, mereçam as crianças com quem elas trabalham. And I know many of you are doing this work. I know one of you is doing it through architecture. A dear colleague who used to meet with me at the Goetheanum in Switzerland is here, Michael. And through architecture, through medicine, through many other ways, we can do these things together. So I'm just indicating a way that we can work in a Waldorf school. And I would like to start by speaking about the whole system, looking at the whole before we look at the parts. Ok. E ele sabe que muitos de nós estamos fazendo esses movimentos para ter essa saúde, e ele conhece um grande amigo que ele encontrou no Goetheanum, que faz trabalhos com arquitetura. Ele sabe que tem pessoas na medicina fazendo, nós todos podemos fazer. E aqui, na verdade, ele está nos indicando um caminho para que a gente possa fazer isso nas escolas Waldorf. E gostaria de começar pelo primeiro ponto, que é olhar primeiro para o todo, antes de olhar para as partes. In the English language, the word whole and the word healthy have the same root, the same origin. We have an expression called hale and hearty. Someone who's hale and hearty is healthy. So whole and health go together. And in Waldorf schools, we try to look at the whole child because we know that then we are better able to apprehend that being in front of us. Hale and hearty, hearty from the heart. Hale and hearty, like someone who is just, you wake up in the morning and you're ready for whatever happens. You're just robust, you've had a good sleep, you're healthy, hale and hearty. Those words, whole and healthy, come from the same root in the English language. Okay. Então, na língua inglesa, a palavra todo, integral, né? Acho que é mais todo, e saudável, vem da mesma palavra, whole e healthy. Eles vêm da mesma origem, da mesma raiz. E aí ele mencionou uma expressão que eles falam que é hale and hearty, que é uma pessoa robusta, uma pessoa pronta para trabalhar, pronta para estar aqui, e com o coração vibrante também. Então, a gente vai olhar para a escola como um todo, assim como a gente também olha para a criança como um todo. Assim, dessa forma, a gente consegue realmente entender de forma integral. So in medicine, a doctor who is working holistic, who's working with the whole system, tries to unlock, tries to open up
the healing forces that are within the body. And in other forms of medicine, all that they think about is treatment. How do I find a drug, or do I find surgery to treat the problem, which is also important. But we need to work both with the holistic approach and the treatment, and not just always try to find the pill that will fix things. Ok. Então, numa medicina que olha para o todo, uma medicina holística, o profissional ele vai tentar desbloquear, abrir, desbloquear as forças de cura, enquanto que nas demais abordagens médicas, normalmente o foco é no tratamento, como tratar aquilo. Vai ser cirurgia, vai ser esse tipo de medicamento, que também é importante, mas é importante ter os dois aspectos, não apenas a pílula ou o remédio, os dois aspectos. A Waldorf school is a whole web of interlocking systems. It's like going into the jungle or studying oceanography. There's so many things going on at the same time in a Waldorf school. The work of the parents, and they bring their biographies, and the teachers, and the finances, and the government regulations, and the experiences of children. These are things all working together in a school. That was fast. Everything working together. That's the only thing. Yeah. The main idea I got it. Yeah. Falei para ele, foi rápido, né? Eu vou tentar falar tudo. Então, que na escola Waldorf é como se fosse uma grande teia de coisas que se interconectam, como se a gente estivesse trabalhando com uma floresta na selva, né? Ou com oceanografia, tem muita coisa que acontece. Então, tem os pais com suas biografias, os professores com todas as questões envolvidas, a parte financeira trabalhando, inclusive com questões governamentais que entram, todas as experiências das crianças, é tudo muito conectado e muito diverso, muito múltiplo. So let me give you a concrete example. You have a child in the 3rd grade who has a wonderful experience one morning, just one of those aha moments. And that child goes home and tells the parents, full of joy and full of enthusiasm, the wonderful thing that happened in 3rd grade that morning. Bom, então deixa eu dar um exemplo bem concreto. Imagine uma criança no 3º ano, na escola, que teve um dia maravilhoso. Ela teve um daqueles momentos que a gente diz que é um momento ahá, um momento muito importante. Então, ela chega em casa e conta para os seus pais esse momento. E I wrote something here, I don't understand. It's okay. He tells the moment, and then? And then the parents hear the story. Yes. They tell other parents. One of the parents is on the board, and suddenly now this story affects the finances of the school because there's more support for the programs. And the teacher sitting there in the meeting also hears it and brings it to colleagues. And the whole school starts to sound, it's like a tone, like the echo of music. The whole school sounds because of one experience of one child. E então essa experiência dessa criança, os pais dessa criança ouvem e contam para outros pais. E aí um desses pais está na diretoria da escola e conta numa reunião de diretoria. E essa história é tão entusiasmante que afeta até as finanças da escola. Eles conseguem mais apoio financeiro por causa desse entusiasmo, dessa história. E o professor que vivenciou a história também conta para os outros professores. O professor que estava nessa reunião de diretoria também conta para os demais professores. E aí a escola inteira
está soando esse entusiasmo que aconteceu com uma única criança. So what this means is that in a whole system, everything matters. And if you are having a difficult time saying, oh my gosh, there's people are in conflict and we don't have enough money and the building needs repair and all of these problems, all you need to do is find what Peter Senge calls a point of leverage, where one action, one positive step can then start to influence everything else. Leverage. It's like the lever in physics. You can lift a lot with the right application of some energy. So one change can have many, many positive ripples. Uhum. E é isso que eu quero dizer quando eu falo do todo, que quer dizer, quando eu olho para o todo, tudo importa. Então, às vezes, a gente olha só para a parte que está difícil, então, os conflitos, não tem dinheiro suficiente, precisa reparar o prédio, mas nesses momentos, se a gente encontrar um ponto de alavancagem, para alavancar, que a gente dê um passo positivo, já vai alavancar todo o resto. Of course, one negative action, one person speaking negatively or even thinking negative thoughts also has a ripple effect. But I don't want to dwell on that. I wanted to dwell on the positive. Ele diz que, na verdade, não é que tudo vai alavancar, mas que vai criar ele fala ripple effect, vai tendo aquele efeito que vai ficando maior, né? Do pequenininho que vai crescendo. E ele diz que isso também acontece com uma ação negativa, com pensamentos negativos, que eles também têm esse tipo de efeito. Mas ele gostaria de focar nos aspectos positivos. So that is my first point in this presentation. If we can look holistically at schools as living organisms, then we can start to bring health. My second point I would like to bring has to do with role clarity. Who does what in a school? Okay. Então, esse é o primeiro ponto que ele gostaria de nos trazer, que é essa abordagem holística, para olhar para o todo, como a escola sendo um organismo vivo, e que dessa forma, com esse olhar, a gente traz saúde. E o meu segundo ponto é a clareza de papéis. Quem faz o quê, bem especificamente. So, as you know, I teach at the Waldorf Teacher Education Program at Antioch University, and my students graduate and go into schools full of enthusiasm for teaching. And sometimes they come back and they say to me, I had no idea that not only was I expected to teach, but I had to be on a committee and I had to go to meetings and I had to help fix the school and I had to work with parents and conflict and this and that and so on. They said, I had no idea. I thought I was just going to be a teacher. E como vocês já devem ter ouvido, né, na introdução, que eu dou aula na formação de professores de Antioquia, da Faculdade de Antioquia, cidade dele, e todos eles se graduam cheios de entusiasmo para ir para as escolas ensinar. E muitos deles retornam para contar como foi, dizendo assim, normalmente, eu não tinha ideia que era tudo isso, que eu teria que entrar em comissões, ir a reuniões, ajudar a consertar a escola, a lidar com os pais, com seus conflitos. Eu achei que eu só ia lá para dar aula. The same is for a parent. There's often confusion about the role of a parent.
What am I supposed to do as a parent? The school wants me to be involved. The school wants me to help, to raise money, to help with the building, to go to the class evenings. The school wants me to do many things, but sometimes I feel like I'm stepping on toes, and sometimes I feel I am not understood. So often parents also have confusion of their role. What is my role as a parent? E isso acontece também com os pais. Eles têm uma confusão no papel deles. Eles se perguntam o que a escola quer de mim, né? O que será que a escola quer de mim? A escola pede que eu esteja envolvido, que eu ajude a levantar recursos, que eu ajude com o prédio, que eu vá nas reuniões. E às vezes parece que eu estou pisando nos pés, nos dedos das outras pessoas, nos dedos do pé das outras pessoas, que eu não estou sendo compreendido. E existe, então, também uma confusão do papel dos pais. And the same can happen with a board member. I remember a school in California. The board president, he worked in Hollywood, but he had some time in between films that he was doing, and he saw that the school needed help. So when he dropped off his child in the morning, he stayed, and he started helping with administration. He started helping with the cars and parking. He started helping with the finances. And pretty soon he was spending the whole day at the school. And at first, it was well received. But after a while, when he started to do too many things, the teachers and parents thought he had become their boss. And again, there was lack of clarity. What is the role of a board member? Ele se lembra muito de um exemplo de uma pessoa que ele conheceu, que foi um membro da diretoria dos pais, e ele também ele foi, na verdade, presidente da diretoria. E ele também ele trabalhava em Hollywood, e ele tinha uns meses entre trabalhos. E num desses tempos que ele teve livre, ele entrou na escola e percebeu que a escola precisava de ajuda com a parte administrativa. Então, ele entrou, ajudou o pessoal do administrativo, e, de repente, ele estava lá ajudando a guardar os carros, o estacionamento, como organizar isso, e também entrou nas finanças, e, de repente, ele passava o dia inteiro na escola. E, a princípio, tudo bem, as pessoas acharam que estava bom, mas depois as pessoas começaram a vê-lo como se ele fosse o chefe de todo mundo. Então, de novo, nesse exemplo, teve uma falta de clareza de papéis. O que membro da diretoria deveria fazer? So the lack of clarity on roles is one of the main reasons we have conflict. So how do we achieve clarity on roles? We cannot just say to all the schools, this is how you do it. But each school needs to come together as a community and talk about the role of the teacher, the role of the parent, the role of administration. And then you need to write a description where, almost like a job description, where it is clear, where there's a common picture, so that you're not stepping on each other's toes, so that you can support one another. When you achieve role clarity, you can have trust because you're working productively together. Uhum. Bom, normalmente quando tem falta de clareza dos papéis, essa é a maior das razões de haverem conflitos. Mas como nós podemos deixar isso claro? Como obter essa clareza? Nós não podemos chegar às escolas e dizer é assim que deve ser feito. E sim, cada escola deve se reunir e definir quais são esses papéis de uma forma bem clara, com uma descrição clara, como se fosse uma descrição de trabalho.
e para que todos tenham uma figura comum do como é feito, qual é o papel de cada pessoa. E dessa forma, evitar, né? Isso evita que um pise no dedão do outro, no dedo do pé do outro. É uma expressão em inglês, na verdade, que eu estou usando de forma literal. E que também permite que um apoie o outro, ajude o outro e trabalhe junto de uma forma boa, porque a partir desse momento que tem essa clareza, existe confiança. Which leads me to my next point, which is a suggestion that our schools work to balance differentiation and integration. And I'm going to do this with an example. I could use football, or I could use Olympics. I could use an engineering team building a bridge. But in honor of Livia's husband, I'm going to use an example from music. Thank you. Então, o próximo ponto é uma sugestão para que as escolas trabalhem para chegar a um equilíbrio entre a diferenciação e a integração. E aí ele poderia citar exemplos do futebol, das Olimpíadas, de construções de engenharia, mas em honra do meu marido, que é músico, ele vai falar sobre música. So you've all been to a concert. I'm going to use an example of a classical music concert. And you're listening to the music and you hear the violins playing. They're playing something, that they have a different assignment than the trombones. The trombones have a different assignment than the cellos. Each part of the orchestra is different. They have different instruments. They have different sound that they're producing. There's differentiation. Então, para explicar esse primeiro ponto, ele pede para que a gente imagine um concerto de música. Então, imagina, o violino está ali tocando, você está ouvindo o violino. O violino está tocando e é diferente do trombone, que também está tocando. É diferente dos cellos, né, do violoncelo. Cada um tem a sua diferença. Cada um é um instrumento diferente. Então, essa é a diferenciação, caso do exemplo que ele está usando. Ponto. But the music will only sound good. It will only be pleasant to the ears if it's integrated, if they're playing harmoniously together, if there's integration, that harmony, that the violins, the trombones, the cellos are all contributing out of their differences, they're contributing to an integrated whole. Uhum. Mas a música só vai soar boa e prazerosa de se ouvir se todos esses instrumentos estiverem integrados, se houver uma harmonia entre todos esses instrumentos. Então, o violino, o trombone, os cellos e os demais instrumentos, se eles estiverem contribuindo entre si para uma integração, aí sim a gente vai ter uma boa audição, vai poder ter uma boa música. And it helps, of course, if there's a conductor or a maestro, and it's ever so important that you have a score, that are you playing Tchaikovsky? Or are you playing Ravel? What is the musical score? You have to have a common musical score from which you're playing. E também ajuda se você tiver um maestro, né, que esteja conduzindo todos, e também uma partitura. O que a gente está tocando aqui? Estamos tocando Tchaikovsky, estamos tocando Ravel. É importante que exista uma partitura comum para todos tocarem juntos. And as an aside comment, I would just like to say that one of the biggest challenges facing our Waldorf schools is that sometimes they're not clear about the core principles. They're not clear. The parents, the board, the faculty even
do not understand the core principles. So it's a little bit like some people are playing Tchaikovsky and some people are playing Ravel and some are playing Scott Joplin or, blues music. And that doesn't work. You need to know your core principles of Waldorf education, and the faculty need to be working with the underpinning behind Waldorf education that arises from anthroposophy. What's the third type of music you said? Scott Chaplin? Scott Joplin, it doesn't matter. You fill in the blanks. Okay. I didn't look up any famous Brazilian composers today. I should have. I don't know him now. I want to know him. So, so Scott Chaplin, just that. He does piano. It was in the 1920s, very famous. Okay. I didn't know his name. Okay, good. Good, you could sound a little. That was my embarrassing moment for today. I've just had my embarrassing moment. Yeah, that's it. Então, eu queria adicionar aqui comentário a mais, né? Comentário ao lado, que dos maiores desafios das escolas Waldorf, ele tem visto, é que nós não somos claros sobre os nossos princípios centrais. Então, que tanto a diretoria, os professores, os funcionários, então, às vezes, um está tocando Tchaikovsky, o outro está tocando Ravel, o outro está tocando Scott Chaplin, que é essa pessoa que tocava em 1920, e o outro está tocando blues. Então, nós todos precisamos, né, todos as partes da escola precisam saber o que estão tocando, e principalmente vindo do colegiado, e o colegiado principalmente vindo essa inspiração por trás de toda a escola Waldorf, que é a antroposofia. Unfortunately, I have to speak so briefly about each of these. Each topic is really at least a whole day in a leadership administration training. But I'd like to go to the next one, which is group dynamics. É uma pena que eu possa falar apenas tão pouco de cada aspecto que eu estou trazendo hoje aqui, mas eu posso dizer que cada um deles dá pelo menos um dia de trabalho, de fala, num treinamento de gestão colaborativa. Então, eu gostaria de agora ir para as dinâmicas de grupo. We all know that there are stages in child development. A 3-year-old is different than a 6-year-old, different than a 9-year-old, or those of you who've had the privilege and the challenge of teenagers, a 15-year-old. Children change. We change depending on the stage of life. That is accepted, that people have stages of development. Então, a gente já sabe, né? A maioria de nós já sabe que nós temos, então, etapas do desenvolvimento. Uma criança de 3 anos é muito diferente de uma criança de 6 anos, que é muito diferente de uma criança de 9 anos, e eu espero que muitos de nós aqui tenhamos tido a experiência do desafio e do privilégio de conviver com adolescentes, que, então, são diferentes. Uma adolescente de 15 anos é muito diferente dessas outras idades. Então, todos nós passamos por mudanças, e essas mudanças dependem, na verdade, são os nossos estágios de vida. So if you are with me and you agree that there are stages of development, I would like to say that as someone who has done training and worked with groups and worked with very amazing teachers, most of them outside of the Waldorf world, I have learned that groups go through stages that are just as important to understand as the stages of an individual. Groups go through stages, and if you don't understand group dynamics, it's like teaching a 6-year-old as if that 6-year-old were 14,
or teaching the 14-year-old as if that child were 3. Bom, então, se todos nós que estamos aqui concordamos que nós temos estágios nas nossas vidas e mudanças, eu conheci pessoas que fazem treinamento de grupos, muitos professores incríveis, a maioria deles fora da pedagogia Waldorf, que dizem e que sabem que os grupos também têm os seus estágios de desenvolvimento, e que é muito importante entender cada estágio, porque senão a gente pode confundir, mesma coisa que a gente estivesse confundindo uma criança de 6 anos com uma criança de 14, né, dando tratamento para uma criança de 6 anos, que a gente daria para uma de 14, ou então dar um tratamento para uma de 14 que estaria dando para uma de 3. Então, a gente tem que entender esses estágios do grupo também. So I'm sure you all remember walking into a meeting that is the first meeting of the school year. That's orientation. There's a stage at the very beginning that's different than a stage 3 months later, or a group that's been meeting for many years. I can't go into that right now, but I urge you to join with me and others and learn to study group dynamics, because it's just as exciting as learning to see the weather and the changes in the weather. When you learn to see and hear, then you can do so much more when you're in a group. Uhum. Todos nós nos lembramos das reuniões que a gente vai para encontrar com um grupo de colegas, e a gente se lembra da primeira reunião do ano, e a diferença dessa reunião depois, quando já passou um pouquinho do ano. Então, existem também estágios no ano, e também um grupo que já está há muitos anos é diferente daquele grupo que está começando. Se a gente se debruçar, eu convido todos a se debruçar e estudar as diferenças desses estágios dos grupos, e a gente vai ver quão entusiasmante é estudar essas diferenças, porque é como estudar o tempo, estudar o nosso ambiente. E se a gente fizer esse estudo, a gente vai perceber que you said in the end that if we study this, it's going to be much better what? Then we can work in groups more productively. I used to go home sometimes after a meeting, and I would have a headache, and I would know something wasn't okay. Something was not okay, but I didn't know what it was. We have to learn to understand group dynamics so we don't just suffer, but we actually are able then to do something. Ok. Thank you. Eu perguntei para ele o fim, que uma palavra me escapou, mas ele disse assim que se a gente tiver mais domínio dessas dinâmicas de grupo, a gente vai poder ser muito mais produtivo nas reuniões. Então, ele se lembra que ele ia para casa muitas vezes, depois de uma reunião, com uma dor de cabeça, e ele sabia que alguma coisa não tinha ido bem, mas ele não sabia o que exatamente. E se a gente entender essas dinâmicas de grupo bem, a gente vai poder fazer algo para melhorar. So I haven't left myself much time to talk about my 5th point, which is conflict. How do we work with conflict has a lot to do whether our schools are healthy or not healthy. And I would just like to say at the beginning that conflict is a part of life. You cannot avoid conflict any more than you can say, I'm never going to have a day that's raining outside. Conflict is part of life. The question is, how do we work with conflict? Uhum. E, infelizmente, eu não tenho muito tempo para falar do meu 5º ponto, que é o conflito. Como nós lidamos com o conflito? Esse como vai depender se a escola está saudável ou não.
Porque os conflitos, eles são parte da nossa vida, não tem como a gente evitá-los. É como dizer, eu não vou ter nenhum dia mais com chuva. Não tem como. Então, como nós lidamos com os conflitos? Isso é muito importante. The number one response to conflict is avoidance. When people see conflict, they want to go away from it. But there are techniques, again, that we can work on. There are techniques, Friedrich Glasel from anthroposophy and many, many people in the rest of the world have developed techniques to work with conflict. And when you learn those techniques to work with conflict, it actually becomes a way, a pathway to discover one another. It opens up new human encounters and new ways of engaging with each other in a healthy way. Just to engage with each other. Healthy. I hope I can read. What's the name of the person? Friedrich Glasel. Friedrich Glasel. Yep. Friedrich Glasel. Michael knows of him. I can send you some of these sources, Livia. Right. But the main just so I say right. Yep. Mostly people want to avoid conflict, but Yes. we need to learn how to engage when there's conflict. Então, o que ele disse é que a reação número 1... obrigada, gente. A reação número 1 das pessoas quando se encontram com conflitos é evitar. Então, que a gente precisa ir atrás das técnicas para trabalhar com esses conflitos. Então, ele citou o Friedrich Glasel, que acho que é Friedrich Glasel, não sei falar direito, mas deu para ver ali no chat. Obrigada, Antônio. Que é da antroposofia, ele desenvolveu várias técnicas, e muitas outras pessoas pelo mundo todo têm técnicas muito eficientes e muito boas. E uma vez que a gente tem essas técnicas para lidar com os conflitos, a gente vai perceber que os conflitos, na verdade, viram caminhos para o encontro, para o nosso encontro de um com o outro. E que eles são novas formas da gente se engajar um com o outro para criar situações e escolas saudáveis. Uma outra coisa que ele falou no fim foi assim, para que a gente se engaje nos conflitos, em vez de evitar. So then I have one more point to make before my conclusion, and that if we strive for healthy Waldorf schools, we need to develop professional learning communities. A professional learning community is what Rudolf Steiner gave us in the way that the teachers work together. When the teachers meet, they are studying, they're speaking of the children, they're looking at the curriculum. That is a professional learning community that is so helpful. E mais um ponto, então, para que a gente, então, possa se esforçar para trazer saúde, para criar escolas Waldorf saudáveis, que a gente crie uma comunidade de aprendizado profissional, de aprender profissionalmente, né, de aprendizado profissional. Então, isso o Rudolf Steiner nos deu, ele mostrou, então, que os professores trabalhando em conjunto, estudando, olhando para a criança, olhando para o currículo, tudo isso seria de muita ajuda para criar essa saúde. But that is no longer enough. That's what we did in the last 100 years. For Waldorf schools to succeed in the next 100 years, we need the teachers to continue, but we also need to support parents in forming professional learning communities in which they are engaging with each other as never before. Bom, mas isso não é mais o suficiente. Isso foi o que nós fizemos por 100 anos. Nos próximos 100 anos,
vai ser preciso que os professores continuem a fazer o trabalho que já estão fazendo, mas que eles também deem apoio aos pais, para os pais formarem também uma comunidade de aprendizado profissional, para que eles se engajem uns com os outros de uma forma que nunca antes foi vista, que nunca antes foi feita. There has been considerable research on how children, what helps children learn? What are the hindrances to children learning and what supports children learning? This is outside of the Waldorf world. There's been research on children learning. And the number one factor is the socioeconomic background. That's understandable. If a child comes to school hungry, if a child has not had sleep, if the child doesn't have proper clothing, if the child is in a difficult socioeconomic situation, that affects the child's learning. I've been to schools in Alaska where they feed the children first thing in the morning because the children come to school so hungry. That is the number one factor. Socioeconomic affects learning. Então, tem muita pesquisa foi feita já, muita pesquisa sobre o que ajuda a criança a aprender, o que dá suporte e o que não ajuda. E isso foi feito no mundo, fora do mundo das escolas Waldorf. E a número um razão de algo que não ajuda é a situação econômica e social da família. Então, se a criança chega na escola com fome, não dormiu direito, não tem roupas, a parte econômica e social afeta de forma primordial, a número um. No Alasca, por exemplo, as escolas recebem as crianças e a primeira coisa que eles fazem é dar comida, porque as crianças estão com muita fome. And that's why it's so important that our Waldorf schools take on issues of social justice, income inequality, many other issues. But the number two factor in children learning successfully is whether or not they experience in the adults around them a lively, engaged, professional learning community. If the adults, not just the teachers, I understand adults as being parents and administrators. If the adults are engaged in forming a professional learning community where they're asking questions, where they're studying, where they're growing, where they're working together, where they're striving as human beings, when the children experience a professional learning community, the children are more likely to succeed in school. Então, é bem importante nas escolas Waldorf que a gente tenha esse foco das injustiças sociais, dos salários que não são iguais, que a gente olhe para isso. Mas a razão número 2, né, o fator número 2 das crianças aprenderem bem ou não, tem a ver com a experiência ou não experiência de adultos ao redor dela que estejam vivamente engajados numa comunidade profissional de aprendizado profissional. Então, ele imagina que adultos sejam os professores, mas também os pais, os administradores da escola, os funcionários, que todo mundo esteja fazendo perguntas, estudando, trabalhando, se esforçando numa comunidade de aprendizado profissional. Quanto mais a criança tem esse ambiente desses adultos envolvidos e se esforçando, mais facilmente, é mais provável que ela vá se engajar e também vai aprender. The future success of our schools will depend on how we work with parents and our communities. And that's why I'm so grateful to Livia for doing a translation of a book that I did on parent-teacher relations.
And now I'd like to end with two wishes for everyone on this Zoom call. Então, o futuro com sucesso, né? Um futuro de sucesso das nossas escolas hoje vai depender totalmente em como a gente trabalha com os pais e com as comunidades. E por isso ele está tão feliz que esse livro esteja sendo traduzido. Eu também, pessoalmente. E ele vai fazer dois desejos para todos que estão aqui nessa reunião. My first wish for Brazil, for my own country, for all of our schools, is that we develop a circle of gratitude, that each school develop a circle of gratitude that surrounds the school with warmth. Oprah Winfrey says that every morning she wakes up and she thinks of 2 or 3 things for which she should be grateful. It takes so little time for one of us, for Danielle to write to Livia a short note of gratitude, for Mira to write to Laura, for Java to write to Graciela. It takes so little time. If you can make a phone call, if you can write an email, or even an old-fashioned note, or in a meeting, recognize someone who has done something. We need to surround our schools, fill our schools with gratitude and celebration and recognition of each other. Recognition, celebration, gratitude. I don't want to forget anything. Então, meu primeiro desejo, a minha primeira aspiração para todos, para o Brasil, para os Estados Unidos e para as escolas Waldorf do mundo todo, é que a gente desenvolva um círculo de gratidão, que a gente envolva as escolas com calor. E ele disse que a Oprah Winfrey, que é uma apresentadora dos Estados Unidos, disse que todo dia de manhã ela pensa pelo menos em 2 ou 3 coisas que dão a ela gratidão. Ela se sente grata. E demora tão pouco para fazer algo através dessa gratidão. Então, por exemplo, ele citou alguns nomes que estão aqui, né? É tão rápido que o Daniel possa mandar uma mensagem para a Lívia e a Ana possa mandar, eu estou inventando aqui, a Ana Lívia possa mandar para a Ana Cláudia, enfim, uma pequena mensagem de gratidão, que a gente possa fazer isso um com o outro. Isso pode ser através de uma ligação telefônica, através de um e-mail, através de uma notinha bem no modo antigo, né, que a gente escrevia, pode ser no meio de uma reunião, o reconhecimento e a gratidão a alguém ali da reunião, que a gente possa se preencher mesmo com gratidão, com reconhecimento, e possa celebrar esse relacionamento e esse estar um com o outro. That is my first wish, and it lives very much on the horizontal plane. Esse é o primeiro desejo dele, e esse é o plano que ele diz como horizontal, o plano horizontal. My second wish has to do with the vertical, where we stand upright as individuals, the principle of individuality, where each one of us is a leader. My definition of leadership is any adult who takes responsibility for a task is a leader. In this vertical, this is the place in which we stand as singular individuals. Então, meu segundo desejo, a minha segunda aspiração tem a ver com a vertical, essa forma que a gente fica de pé, ereto, e tem a nossa individualidade. E ele diz que cada um de nós é um líder.
E qualquer adulto que se responsabilize por uma tarefa é um líder. Então, esse lugar vertical, onde ficamos de pé, e onde a gente tem um lugar singular. It's so important that each one of us can stand in our own light, that we stand in this upright gesture and we work to understand, we work with our biography, and we accept our role as leaders. Even if we feel inadequate, we need to stand in our own light. Uhum. E é muito importante que a gente fique de pé na nossa própria luz, que a gente trabalhe para nos compreendermos, trabalhe com as nossas biografias, que a gente aceite o nosso papel como líderes, mesmo que a gente se sinta inadequado, que a gente procure estar na nossa própria luz. And of course, we want a balance. It can't be all warmth and it can't be all light. Light can actually be very aggressive. And warmth can become very amorphous and soupy. One needs a balance between the upright, the principle of individuality, and the group consciousness. Uhum. E nós precisamos, na verdade, de um equilíbrio entre esses dois aspectos. Nem tudo pode ser só calor e nem tudo pode ser só luz. Se a gente for só o aspecto da luz, a gente vai se tornar agressivo, pode se tornar agressivo. E se for só o aspecto do calor, fica algo amorfo, sem muita forma. Então, que a gente possa ter um bom equilíbrio entre a individualidade e a consciência de grupo. So I began my talk with a picture from my own experience of Rio de Janeiro. And I would like to end with another picture, which Livia can share with you. Because standing above the city, I had the experience of experiencing going up in an old bus all the way up to experience a statue, a most remarkable statue. And if you look at the statue, if you walk around it, if you experience it, you see both gestures. The arms are outstretched, but the statue is standing very tall. You can translate. Yeah. Eu comecei mostrando uma foto para vocês do Rio de Janeiro, e eu gostaria de finalizar a minha parte da fala com outra foto. Então, eu peguei um ônibus e subi aquela montanha enorme e me deparei com uma estátua muito, muito, muito impressionante. E andei ao redor dessa estátua e percebi que aqui a gente pode perceber os dois gestos, dos braços que estão estendidos na vertical e também da altura, estendido na horizontal e também da altura que está na vertical. And I speak of this statue not in a religious sense, but I speak of it as a representative of what lives in each human being, whether it is a young child, whether it is an old man, whether it is a woman, whether it is someone in Beijing or in New York or Brazil. Each human being has within it the light that can give access to insight and the warmth and the heart that can embrace humanity. And if we can find that in each other, in our Waldorf schools, where each person is sacred and the light and the warmth work together, then we have a chance of having Waldorf schools
that are an example of what we would like to see in the rest of the world. Bom, e quando eu falo sobre essa estátua, na verdade, eu não estou trazendo um tom religioso, não estou falando do aspecto religioso, e sim como representando o que é o ser humano, né? Pode ser uma criança, uma pessoa idosa, uma mulher, um homem, uma pessoa que mora em Pequim, uma pessoa que mora em Nova York, uma pessoa que mora aqui no Brasil. Cada um desses seres humanos, cada um de nós, tem dentro de si a luz, que traz insights, que traz intuições, e o calor, que é esse coração que pode abraçar toda a humanidade. Se a gente puder, então, encarar cada pessoa dessa forma, de forma sagrada, que cada pessoa seja encarada de forma sagrada nas nossas escolas, que elas, imaginando que elas têm essa luz e esse calor, assim a gente vai poder trabalhar juntos de uma forma que a gente possa ser um exemplo para o mundo todo. Thank you. Thank you, Torin. Thank you.